paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta manhã de sábado para darmos início ao nosso culto de adoração a Deus, neste dia onde o Senhor vai falar com cada um de nós, cremos assim, através da sua palavra. E eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com os seus amigos, a convidar os seus amigos para ouvir a palavra de Deus. É o momento onde você tem a oportunidade de compartilhar e convidar os seus amigos para ouvir a mensagem do Senhor, onde nós estamos nesta campanha sobre o ânimo na família neste mês de maio, onde o Senhor tem ministrado no nosso coração, onde o Senhor tem ministrado na vida da sua igreja, na vida do seu povo. O Senhor tem falado com o seu povo. E como nós temos falado nesses últimos dias, meus amados e queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, o Salmo de número 27, versos 13 e 14, que é o Salmo que eu escolhi, que o Senhor falou comigo para que nós pudéssemos iniciar essa leitura da palavra de Deus. Já fizemos a leitura dele nos outros sábados anteriores. É um salmo muito edificante para a vida da igreja, para a vida do seu povo, onde o salmista ele fala de forma pessoal, na primeira pessoa, dizendo que ele crê na bondade do Senhor. E eu e você, meu amado irmão e amada irmã, a nossa família, somos desafiados também a crer nesta bondade do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura desses dois versos da palavra de Deus e logo após eu te convido a falarmos com o Senhor em oração. Diz assim o Salmo de número 27, versos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nesse momento, feche os teus olhos e falemos com Deus em oração. Amado e soberano Deus, bondoso Pai, nesta oportunidade, Senhor, nós estamos diante de Ti. Pedimos, meu Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Olha, meu Deus, para a vida de cada família. Olha, Senhor, para a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. E nesta oportunidade, Senhor, nós estamos diante de Ti. E que queremos, Senhor, com toda a submissão, temor e tremor, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. Que a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor ministrou ao nosso coração, venha ser o alimento espiritual da Tua igreja. Abençoa cada família, meu Deus, neste momento difícil que nós estamos enfrentando, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, nós falamos no primeiro sábado sobre o ânimo, sobre as promessas eleva o ânimo na família. No último sábado falamos sobre o ânimo na vida emocional. E nesta manhã de sábado nós vamos falar sobre a origem do bom ânimo. E nesta manhã, como Salmo de número 27, os versos 13 e 14, fala para nós que nós devemos crer. E esta oração, meu amado irmão e irmã, nós devemos fazer para nós. É uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não cansemos de repetir esta frase. Nós veremos a bondade do Senhor enquanto estivermos vivos. É eu e você que vamos ver a bondade do Senhor. Aí talvez você pode me dizer assim, mas
Mais uma semana se passou e onde está esta bondade de Deus? Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a bondade do Senhor está simplesmente no fato de você estar nos assistindo desta manhã. A bondade do Senhor já se faz presente na sua vida desta forma. Você conseguiu, o Senhor fez com que você levantasse. E aqueles que crêem em Jesus Cristo, aqueles que confiam no Senhor da igreja, no Senhor da glória, experimenta a bondade do Senhor. E nós experimentamos a bondade do Senhor todos os dias. Chegamos ontem no final do dia e louvamos a Deus pela semana de trabalho. Mas também vamos passar o dia de sábado de adoração a Deus, cada um na sua casa. Vencemos o dia de descanso, iniciamos uma nova semana no pôr do sol de hoje. E nós precisamos louvar a Deus porque estamos vendo e vivendo a bondade do Senhor. Eu e você, nós precisamos enxergar a bondade de Deus nas mínimas coisas. E o texto segue dizendo: espera, tem bom ânimo, fortifique o seu coração, espera pelo Senhor. E como eu disse, o tema de hoje é a origem do bom ânimo. Eu quero compartilhar alguns textos da palavra de Deus para nós entender de onde vem o bom ânimo, a fonte, a origem, a influência do bom ânimo. É uma questão, meu amado irmão e irmã, é uma questão de saúde. É uma questão de saúde física, mental, espiritual. Quando você vive com o coração alegre, com o coração agradecido a Deus, quando você se desenvolve, vive esta influência da palavra de Deus na sua vida, todas as áreas ela é influenciada. Não se deixe levar pelas circunstâncias que estamos vivendo e onde muitas pessoas, infelizmente, servos e crentes cristãos, blasfemando de Deus, reclamando de Deus, mas você, mais à frente nós vamos falar um pouco a respeito, você deve elevar o seu ânimo, você deve buscar a origem do renovo do seu ânimo, a origem do bom ânimo. E um texto na palavra de Deus, que nós vamos fazer a leitura também, está lá no livro de Provérbios, capítulo 17. É um livro que traz grande edificação. Cada verso do livro de Provérbios é uma frase específica e que ele fala e trata de vários assuntos na vida do homem, na vida da família, na vida das crianças, e todos se englobam neste livro. E um texto, um versículo para nós entender a influência da nossa mente na questão do bom ânimo. 17, verso 22. O coração alegre ajuda a sarar, mas o espírito abatido seca os ossos. Eu vou estar fazendo a leitura em algumas traduções para você entender que tudo caminha na mesma direção. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido seca os ossos. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, meu amado irmão e irmã, viva uma vida de alegria. Tenha uma vida alegre e você terá uma boa saúde. Eu preguei uma mensagem há algum tempo atrás que fala sobre a felicidade. Você fala sobre a felicidade e a tristeza. Há momentos de tristeza e a vida de alegria. Não é pecado, não é errado você ficar triste, mas você não pode viver 100% do teu tempo em tristeza. E no último texto, da última versão que eu vou citar para vocês,
do livro de Provérbios 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma oprimida consome até os ossos do corpo, consome os ossos e todo o vigor do corpo. Na sequência, nós precisamos, quando falamos do ânimo, a origem do ânimo, nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a criação de Deus, para o universo criado por Deus e encontramos a graça. Na teologia tem a graça comum e a graça especial. E a graça comum, ela está dispensada, ela está liberada para todos os seres sobre a face da terra. Todo mundo precisa de um bom ânimo, tanto crente como descrente. Tanto crente em Cristo como descrente precisa ter bom ânimo. Alguém pode dizer para você assim: o descrente não tem bom ânimo, o descrente é uma pessoa infeliz, o descrente é uma pessoa triste. Ou alguém pode dizer assim: o crente é somente triste, ou o crente é somente alegre, o crente não tem bom ânimo. O crente tem bom ânimo, o ânimo está para todas as pessoas. E aí, quando eu falo da graça comum que está liberada para todo ser humano, ele também tem bom ânimo. Você, um momento ou outro, vai encontrar alguém que não serve o mesmo Deus que você serve, não serve o mesmo Cristo que nós servimos, e no momento de tristeza ele pode ter uma palavra de ânimo para você que nenhum cristão teve para te dizer. Precisamos, amados irmãos e irmãs, estarmos ligados na fonte do bom ânimo, na fonte do ânimo que é o Senhor nosso Deus. O Salmo de número 19 nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, é momento de você contemplar a criação de Deus. É momento de você contemplar a obra das mãos do Senhor. Deus, ele criou, você conhece o texto bíblico, a sua mente esclarecida. Deus criou todas as coisas perfeitas e entregou para o homem cuidar. E os céus proclamam a glória de Deus e a obra das suas mãos. Todo ser criado, toda a planta criada, todo no universo criado por Deus, você contempla a obra do nosso Deus. Então, uma das maneiras de você renovar, de você buscar na origem do bom ânimo para a tua vida, renovar o ânimo, e nesta origem é você contemplar a criação. Eu quero te dar um conselho, amado irmão e irmã: tire um tempo da sua vida, tire um tempo do seu dia para contemplar a criação do Senhor, para pisar na grama, para pisar no barro, para pisar no pó, pisar na terra, sentir a criação de Deus nos teus pés, não ficar somente pisando em cima de cimento, em cima de concreto, em cima de asfalto, mas pisar na terra, sujar os pés com lama, sujar os pés com barro, e você vai experimentar a criação de Deus, experimentar a obra das mãos do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados do pó, nós somos criados da terra. E a Bíblia diz que nós somos tirados de lá. Então, meu amado irmão, contemple a natureza, tenha contato com a natureza, que é o presente da graça comum que Deus dispensou para a humanidade. Você lembrar, renovar o teu ânimo, a origem do bom ânimo, a graça comum presente, relembre grandes conquistas. Aí talvez você diz assim: mas eu não conquistei nada até hoje. Faça uma reflexão da tua vida, o tempo de vida que você tem vivido aí, os seus 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80, e por aí vai, e relembre as conquistas que você tem.
progresso regular, tem uma vida de progresso, caminhando, crescendo todos os dias. Citações, como que é que diz? Ditados populares, costumes de alguns lugares. Lembra as citações para da graça comum na tua vida. Quando tu ainda era criança e a tua mãe dizia não faça isso, e você ia lá e fazia, e se arrependia por causa que você sofria por aquela desobediência. Lembra disso? Lembramos também da atitude sincera das crianças. Quando Jesus Cristo estava caminhando pelas terras de Jerusalém, de Israel, pelas regiões da Galileia, que as crianças eram levadas até ele, os discípulos tentaram impedi-lo, mas Jesus o não permitiu. E ele disse, deixem vir a mim os pequeninos. E Jesus abençoou cada um deles. Faça, na medida do possível, faça uma viagem. Ouve uma boa música, leiam as boas poesias, para que é também origem do bom ânimo presente na graça comum. Para você que tem um animal, a sinceridade dos animais também, a amizade que o animal desenvolve. Quantas vezes você não já assistiu reportagem de pessoas que tinham um animal e a pessoa foi hospitalizada e o cachorro ficou ali na porta do hospital esperando ele sair? É fonte da graça comum, é a criação de Deus convivendo com a outra criação que Deus fez. Então, meu amado irmão, não viva desanimado, mas renove o seu ânimo. Ri bastante. Coração alegre, o texto sagrado já diz para nós que é remédio para o bom ânimo, para renovar o ânimo. Daí bastante gargalhada. Seguindo, crescer espiritualmente, olhar para os objetivos alcançados, tenha bons amigos. O livro de Provérbios, meus amados irmãos, diz para nós que há amigos mais chegados do que o irmão, mas seja aqueles bons amigos que te eleva, aqueles amigos que te coloca para frente, que te coloca para cima. Aqueles amigos que têm uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação. Porque tem amigos que você se aproxima, que se diz o teu amigo, mas só reclama, mas só fala mal do outro, mas só fala mal da igreja, só fala mal do país, só fala mal dos governantes, só fala mal de tudo. Nunca tem uma palavra de bom ânimo. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui de amigos que só falam mal. Mora na região fria do Brasil, mora no sul do Brasil e reclama do frio, então vai morar no Nordeste, que é quente, ou mora no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, que é quente e reclama do calor, vai morar num lugar frio. Seja bons amigos e desfrute desta amizade. Memorize a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, meus amados irmãos e irmãs, não é simplesmente para os crentes. A leitura da palavra de Deus, quantas pessoas que não são cristãs lê porções da Bíblia Sagrada, memorize versículos da palavra de Deus, separe um tempo de leitura da palavra do Senhor, lê grandes porções da Bíblia e você terá o seu ânimo renovado. Pratique a presença da graça comum na vida da humanidade. Pratique atos de bondade. Olhe para alguém do seu lado que está necessitando de alguém. Pratique atos de bondade. O ser humano por si só, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele é um ser criado por Deus que tem atos de bondade. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, amados irmãos, os incrédulos praticam mais atos de bondade do que os crentes em Cristo. É aquilo que Jesus falou, que
os filhos das trevas são mais prudentes ou espertos do que os filhos da luz. Veja a graça comum de Deus dentro da sua família. Veja a mudança que pode acontecer dentro da sua família, que é a origem. A sua família. É a sua família, é lá que você nasceu, é lá que você cresceu, é lá que você se desenvolve, é para lá que você volta todos os dias, é para lá que você busca o refúgio. Então é a sua família. Valorize a sua família, porque lá também tem a origem do bom ânimo. Ela nunca vai ser uma família perfeita. Por mais que você queira que ela seja perfeita, ela não vai ser perfeita. Por mais que alguém olhe para você e para a sua família e diz: a família de fulano é perfeita, ela não é perfeita. Ela tem os mesmos problemas, ela tem os mesmos dilemas que as outras famílias têm. Mudança. Tem mudança de hábitos, mudanças para o crescimento. Por exemplo, mudança de hábito na sua alimentação. Tire algumas coisas que podem prejudicar a tua saúde. E renove o ânimo. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, continuando a nossa compartilhar da palavra, a origem da graça, a origem do bom ânimo, presente na graça especial. Esta, meus amados irmãos e irmãs, a graça comum é para toda a humanidade. A graça especial é para os que estão salvo em Cristo Jesus. A palavra de Deus, por diversas vezes, quando tratou de ânimo, de coragem, de fortalecimento, lá no livro de Deuteronômio, o texto sagrado diz lá no capítulo 31, por diversas vezes a frase se repete: ser forte e destemido. Sede forte e corajoso. Neste texto, Deus estava falando com Moisés para transmitir esta palavra para Josué. E no capítulo 1 do livro de Josué, por 3 vezes, Deus vai dizer para Josué, e Ele está dizendo para você nesta manhã: ser forte e destemido. Não temas. Ser forte e destemido. Não temas. No capítulo 10, Deus repete novamente esta frase: não temas. Então, a vida do cristão, a origem do bom ânimo para o cristão, ela começa na graça comum, nas coisas criadas por Deus, mas ela se completa na graça especial para aqueles que é salvo em Cristo Jesus. No Novo Testamento, meus amados irmãos, nós encontramos por diversas vezes esta frase, ou esta palavra, ou a junção destas duas palavras: bom ânimo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, o texto diz assim: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Homem, levanta-te, ele te chama. Quando há esta palavra levanta, ânimo, levanta, é porque a pessoa estava em um estado de acomodação. Por mais que o texto aqui no capítulo 10 de Marcos se refere ao cego, ele está dizendo assim: ó, levanta, tem ânimo, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Mateus capítulo 14, os discípulos em meio a uma tempestade, Jesus vai ao encontro dele e diz: tem bom ânimo, não tenha medo, sou eu. E lá no capítulo 14 do livro de Atos, a Bíblia diz para nós que, passando por aquela região, renovava o ânimo dos discípulos. O nosso ânimo, ele precisa ser renovado todos os dias na presença do Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo. E nós também precisamos encorajar
uns aos outros. Porque muitos momentos, irmãos, a nossa vida, ela está presa, ela está amarrada, nós vivemos desanimados. Mas você e eu, nós precisamos sermos encorajados. Não sei se vai ser possível você entender uma ilustração, o efeito da mola. Se você pega uma mola, por a pressão que ela tenha, e você pressionar ela para baixo, ela vai até onde alcançar, até fechar os elos daquela mola. Mas se você soltar, ela vai jogar para cima. Muitas das vezes na nossa vida nós precisamos viver este efeito da mola, jogar para cima e não ficar preso lá embaixo. Então, é Jesus Cristo que nos dá um bom ânimo. É Jesus que nos dá um bom ânimo. E você e eu servimos a este Senhor, e em meio às dificuldades, porque em nenhum momento Ele disse para nós que seria fácil. Se você vê lá no Evangelho de Mateus, lá nas Bem-aventuranças, no capítulo 5, eu quero ler este texto para você. Ele diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você é uma pessoa justa, você pode ser, talvez você seja perseguido. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e o levantarem todo tipo de calúnia contra você. Cristo está dizendo para nós aqui, irmãos, Ele está nos dando uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento. Ele está dizendo para nós, bem-aventurado. Ele está dizendo, irmão, que você é feliz se você for perseguido por causa da justiça. Porque a recompensa não virá do homem, mas a recompensa virá do Senhor. E aí no versículo 12 de Mateus 5 ele diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim vocês serão também perseguidos. Então, meus amados irmãos, Cristo está nos encorajando, está nos exortando a mantermos fiéis a Ele, porque a perseguição pode vir e ela virá, mas Ele diz que você é bem-aventurado, e nesta bem-aventurança é a origem do bom ânimo. Lá em Filipenses capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ele diz assim no versículo 1, iniciando, se há, pois, alguma exortação em Cristo, há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo, na escrita desta carta, como a história diz para nós, ele estava preso em uma prisão romana, mas ele não deixou de acreditar no Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo, com exortação em Cristo. Esta palavra, muitas das vezes, ela é mal compreendida e mal entendida no meio da igreja. Exortação aqui não é repreensão, irmão. Exortação aqui é encorajamento. Consolação de amor. Você vai ter, tem que ser sempre alguém que o console. Comunhão no Espírito. Afetos. Misericórdia. Contempla a alegria. E ele diz, tendo o mesmo
sentimento. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não sei qual é a tua função no corpo de Cristo, mas você é membro do corpo de Cristo. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a metáfora que a Bíblia usa da igreja, ela usa a metáfora do corpo. Um tem a função dos pés, um tem a função dos olhos, da boca, do ouvido, das mãos. Todos têm a sua função. Você, como servo de Deus e tem um ânimo renovado todos os dias pela ação do Espírito Santo, você precisa identificar qual é a tua função no corpo de Cristo. Se Jesus Cristo nos dá ânimo, eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada, irmãos, nos dá exemplo de que os líderes cristãos também é fonte do bom ânimo. Lá em Atos capítulo 14, versículo 21, diz para nós assim: Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus Cristo. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles anunciavam aos cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Paulo, ele encorajava os cristãos. Neste contexto aqui, é um contexto da perseguição pelo Império Romano à Igreja de Cristo. Mas ele diz, ficarem firmes na fé. É momento que nós estamos passando, é um momento em que a igreja cristã está passando, que nós precisamos manter firmes na fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia Sagrada diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas, a fé, o amor de muitas pessoas esfriará. Outro texto nos evangelhos diz, porém, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, em meio ao que você está vivendo, não sei qual é a tua dinâmica de vida nesses últimos dias, não sei. Não sei qual é a tua dificuldade que você está passando. Talvez você demonstre uma necessidade, ou você esteja passando uma necessidade e não demonstra esta necessidade, e você não quer incomodar os seus amigos, você não quer incomodar os seus parentes, os seus vizinhos por causa da sua necessidade. Mas Jesus Cristo está dizendo para você nesta manhã que você deve permanecer firme na sua fé. A Bíblia diz, e eu não canso de repetir isso, certa vez eu já falei aqui, se você buscar em uma outra mensagem, está gravado, sabe que Davi diz assim, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família. Deus o encoraja você a permanecer firme, porque o melhor Deus está reservado para você, que é você entrar na eternidade com Ele, desfrutar da eternidade. Por isso que Paulo está dizendo para os cristãos da cidade de Listra, de Icônio, de Derbe, de Antioquia, que eles deveriam permanecer firmes na fé. Ainda no livro de Atos, Paulo vai dizer para nós, o texto vai dizer para nós, através do apóstolo São Paulo, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-lo, despediu e partiu para a Macedônia. Neste texto, ele passa por um momento de perseguição, há um grande tumulto na cidade onde eles estavam, mas passando isso, ele chama os discípulos, porque ele precisava seguir viagem, e os discípulos permaneceram. Os discípulos eram os cristãos, os crentes em Cristo naquela cidade, iriam ficar por lá, e aí Paulo diz para eles, encorajou e partiu.
viajou por toda aquela região, encorajando os irmãos. É momento, meu amado irmão e minha amada irmã, de você encorajar alguém. Use a tecnologia a teu favor. Ligue para alguém neste dia de sábado e encoraje ele, encoraje ela a permanecer firme no Senhor, a continuar firme em Jesus Cristo. Mande uma mensagem para ele, faça uma ligação e encoraje ela. Leia um texto da palavra de Deus, uma porção da Bíblia para esta pessoa pelo telefone e encoraje ela, porque o texto diz que por onde Paulo passava, ele encorajava os irmãos com muitas palavras. Imagine, meu irmão e minha irmã, Paulo, depois da sua conversão, ele sofre toda a perseguição que ele estava enfrentando. E imagine, meu irmão e minha irmã, se ele chega numa cidade e diz para os irmãos: ó, a perseguição está grande, a perseguição está ferrenha, e vocês precisam se cuidar, vocês precisam saber onde vocês vão ou o que vocês falam. Não, Paulo não usava essas palavras. Paulo encorajava os irmãos a permaneçam firmes na fé. Há sofrimento para entrar no reino de Deus. Seguindo, quero compartilhar mais um texto de encorajamento. Quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês. Palavra de Paulo, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não conheço. Esforcem-se, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses diz assim, ó: nós animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no reino de sua glória. O ânimo. Os líderes cristãos têm palavras de bom ânimo também. O verdadeiro líder cristão tem uma palavra de bom ânimo. O servo de Deus, o líder cristão, ele enfrenta lutas e problemas, mas ele tem que ter sempre uma palavra de bom ânimo. Imagine você, meu amado irmão, irmã, você, pastor, presbítero, líder, missionário, missionária, você no mesmo dia você apresentar uma criança e você no mesmo dia fazer um culto fúnebre, ou vice-versa, a ordem inversa dessa situação. Para você tem que ter uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo para a família que perdeu o ente querido, e no outro você está se alegrando, ou você está se alegrando com o nascimento de uma criança, e de repente alguém diz: você precisa terminar esta apresentação desta criança porque tem um funeral para você fazer. Há este contraste, mas a palavra de Deus tem sempre uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. A Bíblia Sagrada é fonte do bom ânimo. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim para nós: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Aí você lê este texto bíblico de Romanos, e aí alguns pensam assim: mas se fosse fulano que escrevesse este livro, escreveria melhor porque o papel aceita tudo. Não, aqui está escrito, é Deus falando com você. Jesus disse no Evangelho de Mateus que passará os céus e a terra, mas nenhum tio da sua palavra se cairá sem que tudo se cumpra. É a palavra de Deus, é o Senhor falando com você. E tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, ao bom ânimo novamente no texto bíblico,
procedeste das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Como extraímos o bom ânimo da Escritura? Como eu disse há pouco, lendo grandes porções da Bíblia. Temos livros gostosos de ler na Bíblia Sagrada, por exemplo, o livro de Ruth, a carta de Paulo aos Filipenses, o livro de Provérbios, a maioria dos salmos. Talvez você diz assim, mas é 150 salmos, mas tem salmo aí que é 2 versos, 3, salmo de 5 versos, ou o salmo 119 que é 176 versos. Lendo grandes porções da Bíblia, lendo um bom livro, uma boa literatura cristã ou um bom livro de informação na área que você trabalha, fazendo uma vigília de oração, de leitura a sós com Deus, e verás que o teu ânimo será renovado. É como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mas, irmãos e irmãs, já caminhando para a conclusão, o Espírito Santo nos dá ânimo. João capítulo 14, versículo 16, o texto diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Nesta palavra, Jesus Cristo está dizendo que o Espírito Santo nos dá um bom ânimo. O Espírito Santo é a origem do bom ânimo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador. O Espírito Santo, Ele está do nosso lado. Ele veio para estar do nosso lado. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso ajudador. E ainda o texto nos diz, no Evangelho de João: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenhais paz. Em Jesus Cristo nós temos paz, a verdadeira paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Seja, meu amado irmão, minha amada irmã, uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa que transborda ânimo, que transborda alegria. Os cristãos, se Jesus Cristo, se a Bíblia é Sagrada, se o Espírito Santo é a fonte, a origem do bom ânimo, os líderes cristãos também, os irmãos também é fonte do bom ânimo. E aí a palavra de Deus diz assim, aqui é de crente para crente. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. De um homem, de um ser humano, de um ser humano para outro, de uma mulher para outra, entre os seres humanos, esse texto está dizendo para nós: exortem e edifiquem-se uns aos outros, como vocês de fato estão fazendo. É você, meu amado irmão, é você, minha amada irmã, instrumento do Espírito Santo para dar ânimo aos outros. O pastor sozinho, o presbítero, o diácono, o missionário, a missionária, o obreiro sozinho não tem esta condição, mas você que é próximo de alguém, você deve trazer esta palavra de edificação. Paulo ainda nos diz: exortem vocês, irmãos e irmãs, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Ociosos, desanimados, fracos. Você conhece alguém que esteja vivendo nessas circunstâncias? Você conhece alguém que está vivendo uma vida de ociosidade?
Você conhece alguém que está desanimado, que está fraco na fé? Seja paciente, mas exortem. A exortação aqui é encorajar. É dizer, levanta. É aquilo que Jesus falou para o paralítico, levanta, pega a sua cama e anda. É aquilo que Jesus falou para a mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, você foi curada. É a palavra que Jesus falou para o pai do menino que estava enfermo, que estava à beira da morte, que ele clamou para Jesus e disse, pode ir, o teu filho vive. Consolem uns aos outros com estas palavras. Hebreus diz para nós orarmos, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem amor e fazer o bem. Pensemos uns nos outros. Você tem pensado no seu irmão do lado? No seu vizinho? No seu colega de trabalho? No seu colega de escola? Você tem pensado nele? Você tem ajudado ele? Porque muitas das vezes a ajuda ela tem que ser física. Mas em muitos momentos a ajuda ela tem que ser só de atenção. E para a igreja, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Estamos num momento de impossibilidade de estarmos na casa de Deus. Mas mesmo assim não podemos deixar de nos reunir como igreja. Se não tem como nos reunir em um local específico com 100, 200, 50, 60 pessoas, mas você pode reunir dentro da sua casa com os seus filhos, com a sua família. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, ali você está. Aí talvez você esteja me assistindo agora e diz, mas eu sou sozinho na minha casa, eu moro sozinho. Aí você vai reunir com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai reunir no nome dele, ele vai te fazer presente também. Então, você que já nasceu de novo, que experimentou a graça especial, tem a unção do Espírito Santo, encoraja os seus irmãos em suas necessidades e tribulações. Seja canal de bênção, mas também, meu amado irmão, experimente a graça comum de Deus, a ação da graça comum na vida de todas as pessoas sobre a face da terra. Mas demonstre para ele a graça especial que é a salvação. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, já diz Paulo lá na carta aos Efésios. Que esta palavra, meu amado irmão e irmã, ela seja aplicada na tua vida. Ela se faça presente na tua vida. A origem do bom ânimo, ela está na graça comum, na graça especial, na Bíblia Sagrada, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, nos líderes e nos irmãos. A origem do ânimo, para você ter uma vida animada, para você ter uma vida alegre e feliz com o Senhor. Feche os teus olhos neste momento, coloque a sua vida no altar de Deus e vamos falar com o Senhor. Amado Deus e soberano Pai, meu Deus, chegamos à conclusão desta mensagem de hoje, Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor amplie o conhecimento e o entendimento dos teus filhos, meu Pai. Abençoa a vida de cada um deles, ó Senhor. Cerca eles com os teus cuidados, com tua graça e com tua misericórdia. Que esta palavra, meu Deus, encontre guarida na vida de cada família da igreja do Jardim ABC, de cada família da nação brasileira que necessita, de cada família que nos acompanhou nesta manhã, que nos assistiu, Senhor. Meu Deus, eu não tenho condições, mas o Senhor tem, de entrar em cada lar e trazer um bom ânimo para esta família. O Senhor tem, meu Deus, condições de entrar em cada lar
e trazer a transformação, Senhor. Suprir a necessidade, suprir o desejo, a vontade desta família, meu Pai. Eu não tenho, meu Deus, condições de entrar dentro dessa casa, dentro deste lar e curar as enfermidades, porque eu não tenho este poder humanamente falando, mas o Senhor tem e nos deu este poder em nome de Jesus. E aqui eu oro e repreendo toda a enfermidade em nome de Jesus Cristo. Tudo que tem afligido as famílias, tudo que tem afligido os lares, que este mal, que esta enfermidade seja repreendida e que o milagre venha acontecer, Senhor. Dê a cada um dos teus filhos um sábado abençoado na tua presença. Que eles possam viver o melhor de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Recompensa cada um dos teus filhos, meu Deus. Não deixe, meu Pai, nenhum deles desamparado. Renova o ânimo na casa deste homem. Renova, meu Deus, o ânimo na casa desta mulher, meu Pai, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Meu Deus, não deixe faltar o alimento físico, o pão de cada dia, o pão sobre a mesa. Mas também, meu Deus, não deixe faltar o pão da comunhão, a união dentro do lar, a compreensão, em nome de Jesus. E que toda a orquestração maligna que tem se levantado contra as famílias seja repreendida em o nome de Jesus Cristo. E que o teu Espírito Santo esteja sobre cada um deles. E que esta palavra que o Senhor nos permitiu trazer nesta manhã traga o conforto e o consolo e o ânimo nesta família, Senhor. Eu oro para a glória do teu nome, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, que Deus venha nos abençoar. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Que vocês continuem orando por nós. Nós estamos orando por vocês na certeza do milagre de Deus na sua vida e na sua casa. Tenha um sábado abençoado em nome de Jesus. Obrigado a todos. Nós encerramos com a oração da bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Obrigado a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.